Logo abrindo dizendo que não vai ser suave. Mas é porque o tema não é suave, ok? É muito chato a gente perceber insistentemente que é uma questão de cultura, é uma questão de visão de vida e vocês ficam sempre passando pela mesma coisa e não aprendem com os erros dos outros e querem continuar errando, 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 errando e muitas vezes se submetendo a situações que vêm com criança errar. É isso que me deixa mais e mais e mais aborrecida. Porque ao invés de você fazer besteira com a sua própria vida, não, você quer fazer besteira com a vida dos filhos. E depois fica chateado com as coisas que a gente fala. Tem 22 pessoas aqui. Sobre o que eu tô falando? As pessoas continuam insistentemente tentando vir para Portugal sem tirar o visto correto. Quem? Brasileiro. Ah, mas doutora, o visto tá demorando. Ok, saiu uma matéria no Público essa semana da incongruência, da incoerência do NIS. Porque para você ter emprego você precisa do NIS e para você tirar o NIS você precisa de um contrato de trabalho ou então uma atividade aberta. Se você veio com visto de procura de trabalho, fatalmente você não quer abrir atividade. Só que a Segurança Social está fazendo isso. Mas é pior ainda quando a gente pensa que tem pessoas agora, hoje, no dia 8 de outubro de 2024, insistentemente dizendo que vem para Portugal sem o visto. E com criança debaixo do braço. E detalhe, eu fiz um diálogo, né? Sabe aquele diálogo com base que a pessoa reclama, eu vou lá e mando um áudio? Com uma senhora que ela ficou tão aborrecida que ela saiu do grupo. Porque ela veio para Portugal, tá grávida, tem um filho de 2 anos e o marido ganha 800 euros. E tava reclamando do mínimo de subsistência do artigo 77 para fazer o reagrupamento. Portugal paga muito pouco, como é que eu não posso ter residência? Como você quer sustentar uma criança de 2 anos sem trabalhar, grávida e com o marido ganhando 800 euros? Me diga, como vocês querem fazer esse milagre da multiplicação do dinheiro? Pode receber subsídio, pode receber o que for, o dinheiro não vai dar. E eu tô insistindo nesse tema porque as pessoas continuam sistematicamente fazendo a mesma coisa. E o que é pior, se sentem no direito de reclamar da política de imigração de Portugal, se sentem no direito de reclamar da segurança social, se sentem no direito de reclamar do governo. Por que não fica no Brasil? Você tá passando dificuldade? Fica no seu país de origem, porque lá você é obrigado a ser assistido. Aqui você não é, tá? E outra coisa, situações em que você veio para Portugal, tirou o visto de procura de trabalho, não está trabalhando com visto de procura de trabalho e está com a atividade aberta, espera receber a residência? Não, não vai. O seu visto está dizendo lá situação de subordinação. Então você precisa de um contrato de trabalho ativo. Aí você vai para a Segurança Social. Fui demitido, doutora. Tem que estar escrito no centro de emprego. Vai ter direito a subsídio de desemprego? Por quê? Porque você tem que ter um mínimo de X dias trabalhados num período de 2 anos. Ainda é intercalado, tá? Não precisa ser intemporalmente, ou seja, não precisa ser na sequência. Não, pode ser intercalado. Mas você tem que ter o seu mínimo de contribuição. Senão você não tem direito a seguro-desemprego. E eu pergunto pra vocês, no Brasil é diferente. Quando vocês estão lá, não tem que trabalhar um mínimo de meses para ter direito a seguro-desemprego? É a mesma coisa. Todo o serviço de previdência é desta forma. Em vários países do mundo. Agora, claro, uns vão ser com umas datas, outros vão ser com outras datas. Ou seja, um é mais benevolente e outro é menos benevolente. Mas não significa que isso não seja uma regra. A qualidade de segurado exige que você cumpra um mínimo de tempo nesta atividade. Ou seja, você está contribuindo para fomentar a previdência e depois você recebe isso de volta na forma de subsídio. Mas é preciso ter tempo de contribuição. Aí depois as pessoas não querem que venha uma extrema-direita com a qual eu não concordo, comece com um discurso de xenofobia. Se nós estamos vindo para cá com essa mentalidade, o que esperar de nós? Enquanto brasileiros, se a gente não entende que se o país não é obrigado a nos atender. Começa assim. Se o país nos atende, é porque a gente tem que vir a oferecer algo e não receber. Vocês percebem isso? Tem uma pessoa perguntando aqui, visto de turista pode trabalhar? Olha só a pergunta. O turista vem fazer o quê? O nome já diz, turista. Então o turista trabalha?
Acontece que o brasileiro não precisa de visto para entrar na União Europeia. Mas se ele tem a intenção de viver aqui, começa num princípio da boa-fé objetiva. Tire o visto correto. Antigamente, antes de 2022, não existia o visto de procura de trabalho. Então, era expectável que, uma vez que existia manifestação de interesse, as pessoas de fato pudessem fazer a experimentação do país. E não tem nada de errado com isso, desde que elas viessem com a estrutura devida. Para acontecer alguma coisa, eu não vou depender do governo, eu vou depender apenas de mim. E isso acabou. Quando? Dia 3 de junho de 2024. Porque agora que nós estamos em outubro, vocês insistem em fazer a mesma coisa. Continuam chegando com crianças debaixo do braço. E eu pergunto, como vai conseguir tirar o número da Segurança Social? A CPLP tá travada. Você não consegue fazer. Ah, doutora, mas vai liberar. Beleza, vai liberar. Se a gente não consegue, até agora, regularizar as pessoas que estão aqui há 2 anos. 2 anos as pessoas estão aqui. À espera de ir até um local, que é a loja, são 34 lojas, para tirar uma foto e recolher o dedo. E obter um título de residência. Aí você acha, nossa, mas agora o governo vai abrir a CPLP para todo mundo. Sim. O que significa abrir a CPLP? Quando isso acontecer, a partir de uma votação no dia 11 de outubro. Já expliquei isso aqui. O presidente vai falar sobre isso, vai assinar possivelmente esse projeto de lei, ou seja, vai virar uma lei, e aí depois disso vai demorar mais 20 dias para entrar em vigor. E aí, vocês acham que vai ser assim, ó? Num passo de mágica todo mundo vai receber a residência CPLP? Com foto? Biometria? Não, vai demorar. E por que vai demorar? Porque já está demorando. O título tradicional já demora em si. E aí vai ter que entrar na fila de novo. E se vai entrar na fila de novo, vai ser rápido. Não vai ser rápido. Dá para ficar com uma criança de 2 anos que não tem creche. 26 mil crianças portuguesas sem creche. Tá uma batalha entre governo e segurança social. Você vem para Portugal com um filho pequeno. Vai enfiar ele aonde? Vai trabalhar como? O seu marido vai te reagrupar. Com que dinheiro? Se você precisa... Olha, uma família de 3 pessoas precisa de, no mínimo, 1.476 euros para poder todo mundo ter residência. Ok? Todo mundo. Uma mãe com um filho pequeno de 2 anos vai ter como trabalhar se não tem creche? Ei, acho que não. Eu acho que os empregadores não permitem que a gente leve as crianças para o trabalho. Bom, se não vai ter creche e a média de salário em Portugal é em torno de 900 euros, como é que vai obter residência e ainda reagrupar a criança? Fica a dúvida. Independente de qualquer artigo que você venha a exercer a sua residência, existe um artigo que é um artigo-chave de todas. Ele é o 77 e lá está dizendo sobre a necessidade de comprovação de rendimentos mínimos. Se você não ganha o mínimo existencial e na projeção de valores conforme o seu agregado familiar, não tem direito à residência. Vou fazer um alerta aqui. Eu falei que não ia ser um discurso fácil, tá? Ou seja, eu não vim aqui hoje para fazer afago na alma de ninguém. É para colocar a nossa verdade. Digam vocês, brasileiros, como é que vocês se sentiram em muitas situações quando o Brasil foi invadido de venezuelanos. Vocês lembram desse momento? Lá na fronteira? Problema na Venezuela? Pessoas em estado de miserabilidade. Ok? E fugindo realmente de uma situação caótica, de uma inflação galopante. Crianças desnutridas, com uma série de situações realmente calamitosas. Nós fomos acolhedores? Não. O que eu mais vi foi a gente dizendo assim, a gente não tem nada a ver com isso. O governo não tem que ficar pagando para Venezuela ficar vivendo no Brasil, etc, etc. Aí quando você sai do seu país, vai viver no país dos outros, você quer o quê? Né? Você já ouviu aqueles termos que geralmente a gente é tratado conforme a gente trata? Quando as pessoas precisam de residência no Brasil, lembra do Haiti? Das catástrofes? Pois, nós fomos acolhedores? Nós somos acolhedores hoje? Não.
Por que tem que ser conosco? Detalhe. Olha, se você... eu comecei isso com uma pessoa agora. Doutora, quanto que a senhora cobra para um visto de procura de trabalho? Tá na volta dos 700 euros, ok? Vamos ser mais claros em relação a isso. E eu faço parcelamento em 5 vezes. Goiânia sendo invadida por pedintes e eles não foram bem recebidos. Nunca vão ser, né? Mas vamos lá. Aí a pessoa chega e fala assim, eu não posso pagar esse valor. Querido, se você não tem por volta de 5 mil reais, 5 mil reais para investir no seu processo de imigração, você vai fazer o quê em outro país? Porque, na verdade, o visto de procura de trabalho exige que você tenha um mínimo de subsistência. O visto pede 4, mas eu peço 6, para não ter problema de 6 vezes 820 euros. Dá por volta de 32 mil reais. Se você não tem 32 mil reais para imigrar, continua no seu país. Você não gostou do que eu disse? Mas é a realidade. Olha o nome do meu canal. Você está fazendo o que aqui? Pode se desinscrever agora. Porque eu não vou te incentivar a você vir para Portugal para passar necessidade com um filho de 2 anos debaixo do braço e chegar aqui e ouvir dizer, olha, mas se por acaso eu tiver um bebê em Portugal, ele vai ser português. Quem te enganou? Não é verdade. Quando você está há 1 ano no país, aí sim o seu filho pode vir a ter a nacionalidade portuguesa. Mas olha, o fato dele ter a nacionalidade portuguesa não vai ser suficiente para que você tenha a sua residência se você não comprovar o mínimo existencial, porque ele continua na mesma situação. E se você olhar para a lei de imigração, ela vai ser igual nesse sentido, tá? Tanto para cidadão da União Europeia, quanto para a pessoa que é ascendente ou descendente de português. Vai precisar comprovar o mínimo existencial na mesma, porque o governo tem esta regra, para que nós não venhamos para Portugal sobrecarregar a segurança social. Do mesmo jeito que a gente não quer que a Previdência do Brasil, o INSS, fique sobrecarregado com as nossas situações de pessoas em estado de miserabilidade. Então, se você veio viver aqui, você tem que ter um mínimo de subsistência. Percebeu? Isso não é injusto. Isso é o correto. Você gostou do que você ouviu aqui? Provavelmente não. Mas tenha isso em mente. Se você não consegue atingir um mínimo substancial para você e para sua família, você não tem que ter a residência em Portugal. Fim. Beijinhos para vocês e até o próximo vídeo.